bênção. Não há outro como o nosso Deus. E que bênção é conhecer este Deus, que é soberano e que é fiel. Como é bom ser dele, como é bom pertencer a ele, como é bom desfrutar deste Deus. De fato, não há outro como o Senhor. Ele reina sobre a terra e sobre os céus. Este é o Senhor. Esse é o nosso Deus, o Alfa e o Ômega, o início e o fim. É o ar que eu respiro. Tudo para mim. Tu és Jesus, fonte do Pai, para a minha vida, para as nossas vidas. Jesus, bendito Deus. Louve o Senhor, exalta o Senhor, esse Deus maravilhoso, majestoso e magnífico, nosso Deus. Louve o Senhor. Magnífico, maravilhoso. Não há outro como Ele. Não há outro como o Senhor, o nosso Deus. Não há. Simplesmente não há. E fiel, é soberano e fiel. Totalmente confiável em Ele. Como tu reina sobre tudo e sobre todos. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Alfa e Ômega, início e fim, o ar que eu respiro, tudo para mim. Tu és Jesus, da parte do Pai, a fonte inesgotável, Jesus. Início e fim, é o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Tu és sim, Senhor Jesus. Tudo pra mim, maravilhoso. Tu és maravilhoso Deus. Enalteça Ele no seu coração, na sua alma, na sua vida, na sua casa. Enalteça o nome do Senhor, o nome sobre todo nome. Bendito seja. Ele é o Alfa e o Ômega. Tudo pra mim, Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus.
Tu és magnífico, Deus. Tu és maravilhoso, Tu és inigualável, Tu és incomparável. Tu és nosso Deus, o Alfa, o Ômega, o início e o fim. Tu és a nossa fonte, a nossa alegria, a nossa bênção, a nossa vida. Ó Deus, Tu és aquele que preenche a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente. Ó Deus, o que preenche o nosso ser e traz sentido e significado, e traz alegria e paz e forças para as nossas vidas. Como Tu és maravilhoso, Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E obrigado porque temos, Pai, acesso a Ti por Jesus, o Teu Filho amado, que o Senhor deu na cruz para morrer pelos nossos pecados. E obrigado, Pai, porque temos acesso a Ti com a ajuda do Espírito Santo que o Senhor deu para habitar em nós e ser o nosso ajudador, o nosso consolador, o nosso guia, aquele que nos preenche, aquele que traz-nos a condição de ter, ó Deus, de fato, a vida abençoada, a vida satisfeita, a vida plena no Senhor. Obrigado, querido Pai. Obrigado, Deus, pelo perdão, pela salvação em Cristo. Obrigado pela vida nova e abundante em Cristo. Obrigado, ó Deus, pelo que o Senhor fez, está fazendo e ainda fará, ó Deus, por nós, por nossa vida. O Senhor tem, ó Deus, abençoado, o Senhor tem cuidado, o Senhor tem livrado, o Senhor tem sustentado. Ó Deus, o Senhor tem sido com os Teus filhos, com as Tuas filhas, com os Teus servos, com as Tuas servas em toda a terra. Seja adorado, ó Deus, adorado em toda intensidade, em toda a terra, em todo lugar, seja adorado. Ó Deus, obrigado porque o Senhor tem ainda aberto acesso ao Senhor por Jesus. O Senhor tem feito com que a Tua palavra, ó Deus, seja proclamada, anunciada e dando chances, ó Deus, ao Teu povo a estar Te conhecendo mais, Te experimentando mais, ó Deus, se aprofundando mais, ó Deus, recebendo mais da vida do Senhor e ainda abrindo, ó Deus, para que aqueles que ainda não entregaram a vida ao Senhor tenham chance de fazê-lo e conhecer o Deus, ó Deus, inigualável, incomparável que é o Senhor. Obrigado, Deus, que a Tua boa mão, ó Deus, que a Tua mão maravilhosa e poderosa, ó Deus, toque em vidas nesta noite, em cada irmão, cada irmã, cada pessoa, e atrai vidas para o Senhor, e ó Deus, resgata vidas, abençoa vidas, ó Deus, visita vidas que estão nesta hora em carência e necessidades, ó Deus, com a referência à saúde, com referência à alimentação, com a referência ao sustento da casa, da família. Visita vidas que nesta hora estão precisando de, ó Deus, o toque do Senhor para serem, ó Deus, salvas pelo Senhor, reconhecerem e conhecerem o Deus que o Senhor é. Tremendo, ó Deus, magnífico. Abençoa as nações, abençoa a nossa nação, o Brasil, abençoa, ó Deus, o nosso estado, abençoa a nossa cidade, abençoa a Tua igreja em toda a terra, abençoa a Tua igreja, ó Deus, em nossa cidade, abençoa a central, abençoa-nos, desde os pequeninos até os de mais idade, que a Tua mão, ó Deus, bondosa e poderosa, esteja cobrindo todos nós suplicamos e pedimos, e já agradecemos, e ó Deus, e bendizemos, e enaltecemos ao Senhor, pois digno é o Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Ele seja sempre louvado no meu coração, no seu coração, na minha mente, na minha alma, na minha vida, na minha casa, em todo lugar, e também na sua vida e em sua casa, em nome de Jesus. Que você nessa hora seja abençoado, que a graça e a maravilhosa graça e paz do Senhor Jesus possam inundar a sua casa, inundar o seu coração, abençoar você nesta hora, em nome de Jesus. Nós nos alegramos em estarmos mais uma vez juntos na comunhão com Deus eterno, pois habita em nós o Espírito dele, o Espírito Santo, e ele nos liga e faz-nos um corpo só em Cristo. E por isso temos comunhão com Ele, uns com os outros,
e nesta hora podemos desfrutar desta comunhão, ainda que cada um em sua casa, mas desfrutar desta comunhão. Estamos juntos na nossa mente, no nosso coração, podemos visualizar os irmãos que aparecem aqui e podemos visualizar os irmãos voltados e nós todos voltados no mesmo momento para o nosso Deus. Deus abençoe sua vida, seu coração, sua casa, abençoe-nos a todos nós nesta hora, em nome de Jesus. E queremos fazer aqueles pedidos, não é isso? E que certamente fazem diferença na nossa vida. Leia a sua Bíblia a cada dia, leia a Bíblia na sequência, pegue um livro e leia na sequência, marque onde parou e vai lendo no dia seguinte, e leia e ore, busque ao Senhor, e você vai ser abençoado, vai achá-lo e vai achar o que o seu coração precisa. Você pode estar pensando que, por que está ocorrendo isso? Às vezes as pessoas ficam a procurar em coisas aquilo que só está em Deus. Então procure o Senhor, ache o Senhor, entre no seu quarto e receba da parte do Senhor. Leia e ore, passe um tempo com o Senhor. Faça também esse encontro com a família, leiam juntos a Bíblia, orem juntos, busquem ao Senhor, cantem, recitem versículos, ensinem os versículos às crianças, contem histórias para os pequenos e sejam abençoados também nesse tempo com a família na presença de Deus. Não parem de estudar, fazer os estudos, isso ao longo da semana, e no domingo pela manhã estejam ligados, conectados. O pastor Vinícius faz o estudo com jovens e adolescentes, o pastor César faz com os casais, com os casados, a Cris faz com as mulheres, ainda que alguns irmãos da classe do irmão Ademilson estejam acompanhando alguns com ela, e não perca, não pare de estar participando desse estudo, e Deus certamente vai estar enchendo o seu coração, e você vai desfrutar de uma firmeza que sem a palavra, sem a comunhão, não se pode desfrutar. Então não perca, estude junto a palavra com os irmãos. Nós sugerimos fazer a leitura do livro, isso do pastor John Piper, que nós enviamos para os irmãos. Sugerimos também estar fazendo conexão com a sua célula. As células, podem estar em contato, fazendo os encontros, orando juntos, e podem desfrutar de ajuda mútua, de cuidado mútuo, e podem abençoar a vida uns dos outros. Então, não pare de fazer isso. Ainda ore pelos outros, ore por todos, ore pedindo ao Senhor que haja, ore por salvação, ore para o Senhor operar, atuar, abençoar vidas. O Senhor pode, o nosso Deus tudo pode. Então, ore ao Senhor, busque a Ele e seja um canal de bênção para a vida de muitas pessoas. Amém? E nós, nesta noite, queremos ainda incentivar os irmãos a estarem dando a resposta na informação que nós pedimos, que enviamos no WhatsApp sobre a participação dos cultos. E nossa previsão, se Deus confirmar, se não houver um decreto contrário, se não aumentar muitos os casos em nossa cidade, nossa previsão de retorno é estarmos celebrando o culto no último domingo deste mês, no dia 28, o último domingo deste mês. E nós teremos um culto só à noite, não teremos encontro pela manhã. Às quartas-feiras prosseguiremos nesse tempo com as lives. Nos estudos de manhã, a mesma questão, nos estudos pela manhã, pelas lives e pelo Zoom, e também as células também da mesma forma à distância. Somente o culto no domingo à noite, presencial. E com todos aqueles critérios que nós já enviamos para os irmãos penso que já viram, e nós pedimos que os irmãos orem para que Deus possa conduzir, guiar, e a vontade dele ser feita, pois sendo da vontade de Deus, aí vai acontecer algo abençoador para todos nós e para muitas outras pessoas. Então, orem nesta direção. Amém, irmãos? E qualquer informação podem fazer contato conosco e nós poderemos fazer algumas colocações. E se tiverem alguma sugestão, também, por favor, façam, tá bom? E nós iremos estar avaliando e podemos estar contactando, e podem, além de mensagem ou fazer ligação mesmo, liguem para fazer alguma colocação, e nós queremos estar de fato juntos, não é isso, recebendo direção do nosso bom Deus. Amém?
Nós vamos fazer a leitura, verificar a palavra do Senhor nesta noite. Queremos convidá-lo a abrir sua Bíblia. Pega a sua Bíblia, no primeiro livro de Reis, primeiro livro dos Reis, do povo de Deus. Nós encontramos o primeiro livro, o segundo livro. Nós vamos ler o primeiro livro, capítulo 18. Este livro, esta porção da palavra de Deus é como as outras, extraordinária. Isso é a palavra de nosso Deus. Então, é preciosa e é orientação abençoadora, e é para abençoar e ajudar e transformar mais e mais as nossas vidas. Então, primeiro livro de Reis, capítulo de número 18, essa passagem, ela se dá no tempo em que o profeta Elias estava no seu ministério profético. Ele estava como profeta em Israel, reino do norte, e o rei na ocasião era Acabe. E nesse tempo, não é isso? Deus fez coisas maravilhosas através da vida do profeta, trouxe palavras maravilhosas, abençoadas, abençoadoras, fez milagres extraordinários através do profeta Elias. E esse capítulo narra-nos acontecimentos assim, muito preciosos. Nós encontramos desde o verso 1 a questão de Elias estar, depois de um longo tempo, depois da seca, que ele mesmo tinha sido profeta a trazer a palavra de que iria acontecer a seca, em torno de 3 anos e meio. Ele, no capítulo 17, no verso 1, o profeta fala sobre esta seca. Ele, logo no início do capítulo, ele fala: ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Elias deu esta palavra, trazida da parte do Senhor. Ele entregou esta palavra ao rei Acabe, que não aconteceria chuva, exceto mediante a palavra dele. Ele precisaria trazer uma palavra para informar: vai chegar, senão não aconteceria a chuva. E ele orou por esta questão. Ele esteve orando. Nós encontramos esta declaração escrita por Tiago, lá no Novo Testamento, Tiago capítulo 5, e nós encontramos Tiago falando sobre isso. Elias orou para parar, não chover, depois Elias orou para chover. Deus tinha mostrado a ele e ele orou para que não chovesse. Depois Deus mostrou que iria chover e ele orou para chover, e assim aconteceu. Então foram coisas extraordinárias. E aqui no capítulo 18 nos mostra exatamente o tempo em que iria, dentro em breve, acontecer a chuva. Capítulo 17, 1, mencionando o cessar da chuva. Agora, diz aqui verso 1, depois de um longo tempo, no terceiro ano de seca, já dentro dos 3 anos de seca, e vai durar em torno de 3 anos e 6 meses, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Deus agora menciona que haveria de mandar chuva. E esse texto é extraordinário. Então, aqui acontecem coisas extraordinárias ao longo de todo esse texto. Ele é informado dessa questão. Depois, logo, o texto fala de fome, no versículo 2, e a fome estava relacionada com a seca, não é isso? A fome estava em consequência da seca, não estava havendo colheita, plantio, condições nenhuma, porque 3 anos, em torno de 3 anos e 6 meses sem chuva, isto ocorreu. E aí a fome, grande fome. Jezabel, a esposa de Acabe, que era uma estrangeira, Acabe se casou com alguém de Tiro, que era filha de um sacerdote rei, e aí ela trouxe toda a idolatria das suas terras para aquele local, uma adoração a Baal, um rei pagão, uma estátua, e na verdade ela estava a exterminar os profetas do Senhor. Versículo 4 menciona esta questão devido ao incômodo que eles traziam para a vida dela e para o povo, porque eles entregavam a palavra do Senhor, mostrando a vida de
pecado, a vida pecaminosa em que eles estavam. Isso para eles era incômodo, então queriam exterminar os profetas para não ouvirem mais a palavra viva, verdadeira e santa do Senhor. E aí, agora nós podemos encontrar aqui na sequência do capítulo, Acabe mandando Obadias, que era o seu mordomo, a procurar água. E ele vai numa direção e manda Obadias na outra, e para procurar água para tratar dos animais. A seca estava terrível. E aí, na medida que Obadias vai, ele se encontra com Elias. E ele menciona e fala com Elias, a partir do versículo de número 7, que Acabe tinha mandado procurá-lo em todos os países vizinhos, mas ninguém encontrava Elias. E Acabe estava querendo encontrar-se com Elias, pois Elias, para Acabe, Elias era o responsável, porque ele tinha dito para ele, lembra, capítulo 17, verso 1, que a seca iria acontecer, que não iria chover, só iria voltar mediante a sua palavra. Então, isso estava acontecendo, e Acabe sabia que justamente foi por causa da profecia. E agora queria desesperadamente encontrar-se com o profeta Elias outra vez. E aí então Elias diz para Obadias que ele podia ir lá chamar Acabe, o rei, que ele estaria ali. Aí Obadias então fala com ele, suplica para ele, porque ele podia ser levado pelo Espírito de Deus para um outro lugar, e Acabe iria ficar todo insatisfeito, poderia até agir contra a vida dele, porque ele se encontrou e deixou Elias ir embora. Mas Elias disse não, que ele iria se encontrar com Acabe sim, e que ele poderia chamar. Então Acabe vem, e então ocorre o encontro deles. E é nesta passagem que eu quero fazer a leitura nesta hora. E então está aqui, capítulo 18, versículo 16. Nesse texto também, vai acontecer depois desta palavra que nós iremos ler, acontece a orientação de Elias pedir a Acabe para convocar o povo de Israel, convocar também os profetas de Baal. E então houve aquela questão tão extraordinária quando ele mencionou para o povo que aquele que respondesse com fogo, se Baal ou o Senhor, esse de fato é Deus. E aí o povo disse que essa palavra era muito boa. O que você disse, o povo falou para Elias, o profeta, é bom. Porque Elias falou com eles, olha, vocês, até quando vocês vão oscilar para um lado e para outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. Então não fiquem fazendo isso. O povo ficava oscilando, indo para o Senhor e indo para Baal. Mas o profeta Elias disse que isso não convém. Até quando vocês vão fazer isso? Na verdade, o Senhor não admite isto. O Senhor Jesus diz que nós não podemos servir a dois senhores. Não temos como, precisa se definir. E então ele disse, olha, propôs a questão de um sacrifício e orientou os profetas de Baal a colocar, a clamar. O Deus que respondesse com fogo, esse é Deus. E então disse que eles poderiam preparar e então e buscar a Baal para ver se Baal responderia com fogo, enviasse fogo do céu. E eles fizeram ali toda aquela cerimônia, clamaram e nenhuma resposta. Quando Elias buscou o Senhor, clamou ao Senhor, houve resposta. Fogo veio do céu e então todo o sacrifício, todo o animal que estava ali para ser oferecido como sacrifício, depois de ter sido encharcado, jogado muita água, veio o fogo do céu, e então secou, e aí aquela oferta subiu como um cheiro agradável ao Senhor, e todo aquele projeto era justamente para tocar no coração do povo, para que o povo pudesse então ter clareza de quem é Deus, para que o povo pudesse então voltar-se para o Senhor. E esse era o projeto. Disse assim, responde-me, ó Senhor. Elias, quando estava orando para Deus responder com fogo, responde-me para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. E então ele queria justamente que Deus fizesse isso
para o povo voltar-se para Deus. E Deus respondeu com fogo. Caiu, diz o texto, então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto. A lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Há uma versão que diz que eles declararam assim: só o Senhor é Deus, porque só o Senhor respondeu com fogo. Baal não. Então eles disseram: o Senhor é Deus, é somente o Senhor que é Deus. E exatamente para abençoar o povo, para que o povo pudesse ter clareza e pudesse não mais ficar oscilando, não mais ficar cocheando, não mais ficar dividido no seu íntimo a quem de fato adorar. Então Deus estava fazendo esta obra através do profeta, mas também dando uma chance a Acabe, o rei, trabalhando para que ele se arrependesse da vida de pecado, pois ele seguia os caminhos do pai dele, o rei Omri, que também era um homem idólatra que dirigiu-se para a idolatria, e Acabe foi na mesma direção e ainda acrescentou casar-se com Jezabel, e aí a tragédia ocorreu naquele país, na nação do povo de Deus e em toda parte. E aí quando o rei Acabe se encontra com Elias, ele diz o seguinte, é o texto que nós queremos ler, versículo 18, verso 16, você pode abrir aí e ver. Então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Aí vai acontecer um encontro que Acabe tanto queria, pois mandou procurar o Elias, o profeta, em toda a parte. Agora vai acontecer. E aí quando ele se encontra, ele diz assim, ele fala para Elias assim: quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo o perturbador de Israel? É você mesmo? Então, na mente de Acabe, o rei, Elias era o motivo de toda a perturbação, de toda a tragédia, de toda a desgraça que estava acontecendo. Elias era o causador. Para ele, para Acabe, era Elias. Elias que estava a causar toda aquela dificuldade, todo aquele transtorno, a seca, não é isso? A falta de chuva, toda a seca, toda a falta de alimento, falta de sustento, uma situação terrível, falta de água, falta de plantação, falta de colheita, falta de alimento, uma situação de fato dificílima. E aí, mas para ele, Elias era o problema. Elias, o profeta, era o problema. Olha a condição de falta de visão espiritual que o rei estava. E nós podemos perceber, ele diz: é você mesmo perturbador de Israel, falando com Elias. E aí Elias que responde: não tenho perturbado Israel. Essa foi a palavra do profeta: não tenho perturbado Israel. Elias respondeu: mas você e a família de seu pai têm. Então agora a palavra, agora a verdade é dita. E então o profeta disse para Acabe: mas você e a família do seu pai tem que? Tem perturbado Israel, tem trazido a desgraça para Israel. E aí ele diz o porquê. Por que o rei Acabe e a família dele estavam trazendo perturbação e desgraça? Aí ele diz: vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os baalins. É por isso que está acontecendo toda essa perturbação e toda essa desgraça na nação. Por isso a falta de chuva, a palavra para não chover foi devido a isso. A desobediência, o abandono dos mandamentos, o abandono do Senhor. Abandonaram o Senhor, por isso abandonaram os mandamentos do Senhor. E ainda se voltaram para os baalins, para Baal, para a idolatria, aberta assim, às claras. E aí toda aquela situação.
E nós podemos perceber algo que já foi dito, o seguinte: o pecador nunca reconhece que é ele mesmo quem perturba o seu próprio íntimo. O pecador não reconhece. Já foi dito isso, que o pecador nunca reconhece que é ele mesmo que perturba o seu próprio íntimo, sua própria saúde, inclusive, e seu próprio ambiente social. O pecado traz perturbação geral, e era isso que estava acontecendo em Israel, e mediante a liderança da família do próprio rei, do seu pai, agora dele como liderança, e aí proliferando toda uma vida de pecado, incentivo a abandonar ao Senhor, abandonar os mandamentos do Senhor, abandonar a caminhada, a comunhão, a vida com Deus, e aí indo na direção do pecado, indo na direção da idolatria. Era esta a caminhada que estava fazendo a família do rei Acabe. Toda uma situação de perturbação. E é isso que nós queremos pensar nesta noite com você. Olha o que a Bíblia está a dizer. Olha o que o Senhor está a dizer através do profeta. A perturbação que o pecado traz. O pecado traz perturbação para o íntimo de uma pessoa, para a mente de uma pessoa, para o coração de uma pessoa, para a saúde de uma pessoa, também para o ambiente social, para a rua, para o bairro, para a cidade, para o estado, para a nação, para as nações. O pecado traz a perturbação, o pecado traz a desgraça, o pecado traz a ruína. É isso que o Senhor nos mostra na sua palavra, e mostra ao homem que, prosseguindo em caminhar nesta direção do pecado, vai estar a ir mais ainda na direção da perturbação, mais ainda na direção da desgraça, mais ainda na direção da ruína. E Deus então chama o homem para sair desta situação. E aí nós podemos perceber que diz aqui a palavra: vocês abandonaram os mandamentos do Senhor. Citado aqui, são citados os mandamentos, e nós sabemos que eles se encontram em Êxodo capítulo 20, e são citados aqui na sequência, e eles são citados por Jesus nos evangelhos, citados pelos apóstolos nas cartas, nas epístolas. E aqui estão, e o Senhor deu esses mandamentos para Moisés, que são para serem obedecidos. E aí, livra as pessoas que obedecem os mandamentos da perturbação no íntimo, da perturbação na mente, no coração, na saúde e da perturbação social. As pessoas que vivem no pecado estão trazendo perturbação. Os problemas, as consequências são grandes mediante a ir na direção do pecado. Por isso Deus estabeleceu os mandamentos, para que o homem obedeça aos seus mandamentos e viva em paz. Não viva em perturbação e produza paz onde vive. Seja um pacificador, alguém que produz e age pela paz e faz bem. Mas se uma pessoa entra no pecado, ela prejudica ela mesma, ela prejudica as demais pessoas ao seu redor, a sua família, ela prejudica a tantas pessoas. E isto nós vemos em nossos dias. Isto você pode perceber ao seu redor. E então Deus falou todas essas palavras, falou a Moisés e fez com que elas fossem escritas, e diz: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão, falando a respeito de Israel, quando estava no Egito, tirou-os de lá. Não terás outros deuses além de mim. O Senhor fala: não terás. E eles estavam tendo os Baalins como deuses. Não terás, é para ter somente um Deus, porque só há, na verdade, um Deus, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus eterno, o Espírito Santo, o Deus eterno, o Deus triuno, que é Pai, Filho e Espírito Santo, como nos revela o Novo Testamento na sequência da revelação progressiva de Deus. E diz ainda: não farás para ti nenhum ídolo. É o segundo.
Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. Por quê? Porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Porque a idolatria é desprezo a Deus, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. E mais, ele prossegue: não tomarás o nome do Senhor, o teu Deus, em vão. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, o terceiro mandamento. Pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Não é para tomar o nome de Deus em vão, em brincadeiras, em piadas, falar sem pensar. Não, o nome de Deus é santo, o nome de Deus é assim, é para ser separado, colocado no seu devido lugar. E então não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, referente ao dia de descanso, que no Novo Testamento traz o sentido de descanso mesmo para a alma, descanso para o corpo, descanso para a vida, e que no Novo Testamento, em Romanos capítulo 14, já abre o espaço para que você possa, na verdade, ter um dia, não é isso? Mas isso não depende agora de ser exatamente o sétimo dia, porque está escrito em Romanos capítulo de número 14, o versículo de número 5 diz assim: há quem considere um dia mais sagrado que o outro. Há quem considere iguais todos os dias. Também, cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Então, alguns consideram um dia mais sagrado. O Senhor autoriza? Autoriza. Mas há também aquele que considera todos os dias iguais. O Senhor autoriza? Também. E aí, por que autoriza? Porque diz aqui: cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz. Aquele que faz isso é para o Senhor, mas quem considera os outros iguais também é para o Senhor. E aí, no caso, o sentido é, de fato, um dia na semana para se separar, para adorar a Deus, e isso independe agora do dia da semana. A maioria das igrejas hoje utilizam o domingo porque é o dia da vitória de Jesus sobre a morte e sobre a ressurreição. Mas há esta abertura para considerar todos os dias iguais. E aí, o que é necessário é o descanso no Senhor. E o descanso do físico, parar, ter um dia para descanso e para adoração, para buscar ao Senhor. E isto é algo para ser feito. E eles também estavam deixando esse mandamento, o tempo de buscar, de adorar, de estar na presença. E aí prossegue o mandamento seguinte, o quinto, versículo 12: honra a teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra. O quinto mandamento, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Sexto mandamento: não matarás. Sétimo: não adulterarás. Oitavo: não furtarás. Nono: não darás falso testemunho contra o teu próximo. O nono, o décimo agora: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou suas servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Eles abandonaram esses mandamentos. E abandonar os mandamentos traz perturbação. Filhos que não honram pais, por exemplo, que não obedecem aos pais, trazem perturbação para a casa, perturbação para a família, perturbação para si mesmos. Tantos filhos, por não desobedecerem aos pais, trouxeram perturbação e desgraça para a própria vida. Alguns viviam adoecidos, alguns se acidentaram, alguns morreram por não obedecer este mandamento. Porque o texto diz que se faz isto, se honra o pai. No Novo Testamento coloca um detalhe que também está em Deuteronômio, que para que prolongues os teus dias na terra e tudo te vá bem. Mas se uma pessoa não honra pai e mãe, não prolonga a vida e não vai bem. Olha a perturbação. Olha outra perturbação, quando uma pessoa mata uma outra pessoa pensando que está se livrando de um problema. Está arrumando perturbação, está arrumando desgraça para si mesmo. E há um engano de pessoas que pensam
que a outra pessoa é o problema, e ela tira a vida da outra, e agora sim ela está com um problemão muito maior que antes, muitíssimo maior. Antes ela poderia simplesmente conseguir reconciliar ou perdoar a pessoa, livrar-se da perturbação do íntimo, de mágoa, de rancor, de raiz de amargura, que é a orientação do Senhor por não perdoar, que é uma orientação. Tantas pessoas vivem perturbadas, com o coração cheio de peso, cheio de tristeza. Não obedecer a Deus traz perturbação. Tantas pessoas que se voltaram para adultério, problema, dificuldade para as famílias, para as casas. Algumas pessoas adoeceram, algumas pessoas vivem deprimidas, algumas pessoas morreram, algumas pessoas mataram por causa de adultério. Olha a bola de neve de perturbação, de desgraça. Algumas pessoas deram falso testemunho, mentiram e por isso arrumaram problemas grandes. Algumas cobiçaram coisas dos outros, algumas roubaram, diz aqui, não furtarás. Roubaram pensando que iriam ter mais, passaram a ter mais problemas. Passaram a ter muitos problemas. Isso você pode ver na sociedade ao redor. Você pode ver, por exemplo, governante do nosso estado, do estado do Rio de Janeiro, preso por causa disso, outros com processo, outros sem tranquilidade, perturbados, outros com problemas de saúde, perturbados. E trouxeram desordem, perturbação para o Estado, trouxeram por causa da corrupção. O pecado traz perturbação, o pecado traz problema. E Deus mostra isso já acontecendo nesta vida. Agora o pior ainda está por vir. Se uma pessoa não abandonar os seus pecados, ela ainda vai ter mais problemas. Ela não vai ter problemas durante um tempo de uma vida aqui nesse mundo, 50 ou 60 anos, ela vai ter problema na eternidade. É isso que a Bíblia mostra exatamente. E o rei Acabe estava vivendo perturbação e estava trazendo perturbação para toda a nação. E a nação estava indo, seguindo o mau exemplo dele, e estava indo na direção do pecado e colhendo desgraça, colhendo perturbação, colhendo tanta tristeza. E a Bíblia mostra que se uma pessoa prossegue no pecado, ela não vai deixar de viver perturbação. Na verdade, ela vai viver a desgraça eterna. Pois há uma versão que diz, a nova tradução não a nova tradução, a Bíblia Viva, digo, quando fala que o rei Acabe perguntando Elias, na Bíblia Viva, ele pergunta assim: quando Acabe viu Elias, exclamou: então é você o homem que trouxe esta desgraça a Israel? A perturbação ou desgraça. Então, tem gente colhendo desgraça, tem gente colhendo perturbação. E aí Elias disse: que não, você está falando a respeito de sua própria pessoa. Elias disse para ele, respondeu Elias: porque o rei e sua família abandonaram o Senhor e em vez de obedecer a ele, têm adorado os Baalins. Vocês têm feito isso e vocês é que têm trazido desgraça. Elias disse para ele: toda pessoa que está vivendo em pecado está trazendo desgraça para a sua vida, para a sua família, para a sua rua, para o seu bairro, para a sua cidade. Tem lugares que são lugares hoje terríveis de se ir, que não tem vontade nenhuma, algumas pessoas, de ir até esse lugar. Por quê? O lugar está tomado de perturbação, de desgraça. Mas por quê? O lugar está cheio de violência, as pessoas fazendo isso. O lugar está cheio de criminalidade, o lugar está cheio de roubo, o lugar está cheio de maldade, o lugar está cheio de agressões, o lugar está cheio de brigas, de confusões. O pecado faz isso. O pecado faz isso. A nossa capital, a capital do nosso estado, tem vivido isso. E algumas pessoas que moram lá têm falado a respeito do quanto está difícil morar lá. E quantas pessoas têm ido para o interior, têm vindo chegado em nossa cidade, porque já foram daqui, agora vontade de voltar, de retornar. Por quê? A desgraça, a perturbação, um lugar difícil de se viver, o pecado. Mas só que isto não para aqui nesta vida. Diz a palavra do Senhor que se uma pessoa continua no pecado, ela vai colher desgraça eterna. Está aqui em Apocalipse 21, diz assim, versículo 8: mas os covardes, os incrédulos, os depravados,
os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. O lugar deles será o lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Vai estar na condenação eterna. Diz a palavra, eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. A desgraça eterna. Olha o pecado trazendo desgraça agora, mas trazendo desgraça para a eternidade. Mas alguém diria, mas essa pessoa vai estar nesse lugar, nessa desgraça eterna. Isto é isto, porque ela viveu criando desgraça, perturbação aqui nesta vida, e ela colhe desgraça e perturbação já aqui nesta vida, mas não para nesta vida. Diz a palavra em Apocalipse 21:8, ela vai colher isso na eternidade. Terrível, terrível, terrível. A saída? A saída. O maravilhoso é que a saída. O Senhor da glória, o Deus maravilhoso, mostra uma saída para a sua vida da perturbação ou da desgraça, saída para a sua família, saída para as pessoas. O Senhor mostra na sua palavra saída para esta situação de desgraça, de desarrumação, de perturbação. O Senhor mostra. O nosso bom Deus mostra uma saída. A saída é o próprio Filho dele. A saída é Jesus. O Deus da glória aponta Jesus, o Filho eterno de Deus, como uma saída para cada pessoa. Saída dessa situação. A Bíblia nos mostra Jesus mesmo, ele em Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 28, ele diz assim: venham a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, por causa de que? Perturbações e desgraças, colheita do que tem feito de pecado. Todos que estão cansados e sobrecarregados dessa vida de desarrumação, venham a mim e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão, diz Jesus, descanso para as suas almas. Não mais perturbação, descanso para a alma, desde aqui desta vida, Se você se arrepende dos seus pecados, se você vem a Jesus, se você entrega a sua vida para Jesus, se você se achega a Jesus, você encontra descanso, Jesus diz, para a sua alma. Há descanso maravilhoso em Jesus. A saída está em Jesus, o descanso para a alma, para a mente, para o coração, para a alma, e que reflete em benefício para o corpo, para todo o ser. Isto está em Jesus, o Filho eterno e maravilhoso de nosso Deus. E aí se você vem a Jesus, você não vai criar mais perturbação para os outros, porque você pecando você cria, e nem mais para você mesmo, mas você vindo para Jesus, você vai encontrar descanso para a sua alma. O descanso está em Jesus, o alívio está em Jesus, porque o perdão está em Jesus. O abandonar do pecado e seguir Jesus é a melhor decisão que você pode fazer em toda a sua vida, em toda a sua existência. Se achegar e entregar-se a Jesus, voltar-se para Jesus, se arrependido dos pecados, das perturbações que você criou, das desgraças que você criou devido ao pecado, para você mesmo e para os outros. Se você se arrepende desta vida e se achega a Jesus, Jesus te traz descanso, Jesus te traz perdão, Jesus te traz salvação, Jesus te traz descanso para a sua alma. E quando você partir desta vida, você parte, como está escrito em Filipenses, para estar com Cristo. E você parte para estar habitando na eternidade com Ele, para estar habitando num lugar onde não tem perturbação. Apocalipse 21:4 diz, é o lugar onde Ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Você vai estar neste lugar com Deus, na eternidade. É a palavra de Deus, é a palavra do Deus verdadeiro, do Deus vivo, do Deus maravilhoso, do Deus majestoso, do Deus magnífico, que é o nosso Deus, que nos oferece em Cristo salvação assim. Uma tão grande salvação assim, que faz a diferença, toda a diferença na vida daquele que se volta para Ele, para aquele
que se entrega a Ele. Você pode entregar a sua vida para o Senhor nesta hora. E eu quero convidá-lo a fazer isso. E se você já entregou, estou a te lembrar que você foi o melhor para a sua vida. E você pode agora e para sempre desfrutar, não de perturbação, mas de descanso. Tenha então comunhão, desfrute desta comunhão, busque esta comunhão com Deus e a sua alma vai continuar desfrutando de descanso em Jesus. Descanso, alívio, precioso alívio para a alma, o precioso cuidado da nossa alma. Jesus é quem dá. Então desfrute se você já entregou, e se você não entregou, você pode desfrutar. Quero convidar você a se pronunciar nessa live. Coloque aí, não é isso? Coloque aí que você quer esta salvação, que você quer Jesus. Coloque aí, declare aí, e nós podemos fazer contato com você. E você pode fazer contato conosco, e nós queremos ajudá-lo a seguir e continuar seguindo Jesus, o Salvador, o único Salvador, aquele que foi enviado pelo Pai para a salvação da nossa alma, para a salvação da nossa vida, para nos dar o que todos nós precisamos, o que todos nós queremos e que buscamos em tantos lugares, mas não vamos encontrar, porque só está em Jesus, só em Jesus, o Salvador do mundo. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4, versículo 12. Busca Jesus, entregue a sua vida para Jesus, abra o seu coração para Jesus, fale com Ele agora: Senhor, eu preciso da Tua paz, eu preciso do Teu descanso, eu preciso do Teu alívio, eu preciso do Senhor, eu abro meu coração para o Senhor, entra no meu coração, entra na minha vida, eu quero abandonar a vida que eu tenho vivido de pecados, eu quero seguir o Senhor e andar com o Senhor e ser do Senhor agora e para sempre. Eu te peço, Jesus, salva a minha vida, faz esta oração e Ele te salva. Faz contato conosco, queremos te ajudar a prosseguir seguindo o melhor, Jesus, o nosso Salvador, o Filho eterno de Deus, o enviado de Deus para nos salvar. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração, Deus abençoe a todos nós. Vamos celebrar, vamos louvar o Senhor. Ele é digno, sempre. Louve a Ele. E Ele guarda, Ele pode guardar o seu coração. Oh, Ele tem essa condição. E nós podemos ser ajudados por Ele a não fazer mais a nossa vontade. Fazer a nossa vontade só perturba a nossa vida. Fazer a vontade dEle, não. Seguir os mandamentos dEle é o melhor. Então você pode fazer esta oração. Guarda o meu coração, ó Deus. Livra-me de não fazer a minha vontade, de viver para mim mesmo. Livra-me. Insondáveis são os teus caminhos, inescrutáveis são os teus juízos. Minha vontade já deixei, deixa sua vontade para trás. Minha vontade já deixei. Teu reino já ganhei. Ou se você quiser isso, é melhor. São maiores, siga os caminhos dele, são maiores, mais altos. São os melhores caminhos, os caminhos de Deus. Tudo é teu. Entregue toda a sua vida a Ele, tudo a Ele. Entregue-se a Ele. Sua mente, sua alma, seu coração. Os seus caminhos são mais altos dos que os meus. Toma a minha vida. Tudo é teu, Deus maravilhoso. Tudo é teu, Deus maravilhoso. Eu sou teu. Corpo e alma, por inteiro. Eu sou teu, Senhor querido, Deus eterno, Pai, Filho e Espírito Santo. Entregue-se a Ele. Venha o teu reino, e venha o teu reino sobre a minha vida, minha casa, minha família. Venha o teu reino sobre a terra, e seja somente feita a tua vontade.
Aleluia, bendito seja. Deixa a sua vontade para trás, siga a vontade de Deus. Ela é que é boa, agradável e perfeita. Deixe por completo a tua vontade. Isso é o melhor que você pode fazer. Siga a vontade de Deus. Bem mais altos que os meus. Toma a minha vida. Tudo é teu. Eu sou teu. Por completo, Deus. Firme-se assim, siga Jesus. Os caminhos de Deus. Toma a minha vida. Toma o Senhor. Vamos orar, agradecendo ao Senhor, porque somos dele. Ele é maravilhoso. Você pode desfrutar dele. E isto é extraordinário. Extraordinário. Cristo vai estar orando e agradecendo ao Senhor porque Ele nos acolhe quando nos entregamos a Ele. Vamos falar com Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. A ti toda a honra, toda a glória. O Senhor que está sentado no teu trono. E nós declaramos que o Senhor reina, ó Deus. Reina sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre a nossa cidade, sobre esta nação. Venha, ó Deus, com teu grande poder, ó Deus, e faça a tua vontade, ó Deus. E que nesta noite, em nome de Jesus, o Senhor possa estar tocando vidas, ó Deus, corações, para que se acheguem ao Senhor, se arrependam dos seus pecados e creiam em Jesus Cristo, o único, ó Deus, o único no qual tem salvação, o único caminho, única vida, única verdade, ó Deus. Ah, Senhor, toca os teus filhos a toda a face da terra, nesta cidade, levanta a tua igreja, ó Deus, para que viva uma vida, Deus, de santidade, uma vida de busca, ó Deus, guardando o seu coração de toda perdição, de todo pecado, ó Deus, de busca ao Senhor, para que possamos ser livres da desgraça, da perturbação, ó Deus. Ah, Senhor, usa de graça e misericórdia. Tu és o Deus de bondade, o Deus de justiça. Tu és o Deus, ó Deus, incomparável, aquele que tem nos sustentado, que tem nos fortalecido. Aumente a fé do teu povo, ó Deus. Aumente a confiança, ó Deus, do teu povo no Senhor. E que possamos, ó Deus, estar correndo para o alvo, ó Deus, que já nos foi proposto, que é estar olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ó Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor, ó Deus, tem feito grandes coisas, mesmo que os nossos olhos não tenham visto, ó Deus. Nós cremos que o Senhor está agindo. E agindo o Senhor, nós sabemos que ninguém pode impedir. Sim, Deus. Toda honra e glória seja dada ao Senhor. Sim, que essa seja uma noite, mais um dia de salvação, sim, Deus. Pai. E que nós possamos, ó Deus, continuar esperando no Senhor. Sim, porque a tua palavra declara que aqueles que esperam em ti jamais serão decepcionados, ó Deus. Obrigado, Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Em nome de Jesus, que a bênção do Senhor seja sobre todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Abraço forte. Beijo a todos os irmãos. Deus abençoe rica e abundantemente. Em nome de Jesus. Até breve.